Segundo o Evangelho, Prece aos Doentes, de Allan Kardec, nos fala o seguinte: se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. A par da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Mais uma vez, Evangelho segundo o Espiritismo, prece aos doentes. E dando continuidade à nossa programação, nós convidamos agora a nossa companheira Ionara Rocha, do Centro Broward Spiritist Society de Pompano Beach, Flórida. Ionara, nascida em Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, empresária, estudante da doutrina espírita desde 1991. Se apaixonou pelo magnetismo em 2001 e desde então vem praticando e pesquisando essa ciência fantástica. Ela também é uma das fundadoras do Broward Spirit Society. Ionara hoje vai nos trazer o tema pressão arterial. Thank you. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós conseguimos realizar esse evento. E eu gostaria, primeiramente, antes de eu começar a minha palestra, de dizer para vocês todos que vieram de todo lugar do mundo que eu tenho certeza que vocês têm uma equipe maravilhosa com vocês. Mas a minha equipe, ela é mais do que maravilhosa. E foram eles que colocaram esse evento e que estão trabalhando. Quem aqui tem um presidente, como é o nosso presidente do Broward Spirit Society, o senhor Roberto? Quem tem um presidente que segue, que começou o trabalho dele nesse encontro como um motorista, que desde a terça-feira de manhã está correndo em aeroportos, trazendo as pessoas do Brasil para o hotel, para a casa de pessoas. Na grande maioria das vezes, um presidente da casa espírita, ele só dá ordem. Mas o nosso presidente, não. E quem diria ainda um presidente doente, que desde segunda-feira não conseguia nem trabalhar no seu trabalho. Mas ele ainda, mesmo assim, fez todas as viagens, todo o compromisso que ele assumiu de motorista do nosso evento. O que a gente vê é que o maior exemplo da liderança é o trabalho. Existem muitos líderes que apenas apontam o que fazer. E os líderes do Broward Spirit Society, todos eles, não só o Roberto, mas toda a diretoria bota a mão na massa. Todos eles trabalham. Sexta-feira, 8 da manhã, nós estávamos aqui com o vice-presidente passando fio de joelho, o diretor da tecnologia, o diretor da arte, o diretor da divulgação do nosso centro, do marketing, todos eles aqui de joelho, passando esses fios, montando os computadores, aí sem falar
na nossa equipe da cozinha, que trabalha, eles vieram aqui para trabalhar, porque estão lá na cozinha, não tem como ver o evento, não conseguem assistir porque o exaustor também não ajuda, mesmo com uma tela que nós colocamos ali para eles, mas eles estão ali trabalhando. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu faço questão de dizer isso. Todos os trabalhadores aqui, inclusive os da cozinha, pagaram a mesma inscrição que vocês pagaram. Eles pagaram para trabalhar. E isso é muito, muito gratificante. Eu reconhecer, e eu reconheço isso, que nós temos uma equipe espetacular. A organização, tudo isso foi feito por eles. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês de camisa azul, as meninas das recepcionistas, a você que nos deram tanto carinho, estão colocando tanta dedicação e amor nesse encontro. Muito obrigado. Os apresentadores. Aliás, os apresentadores, nós temos o Alexandre, que veio aqui também, veio trabalhar com a gente, os diretores, mas temos a Emily, que está apresentando aqui, está o dia inteiro aqui, acabou de fazer uma cirurgia, e ela disse, Ionara, não sei se eu vou aguentar o dia inteiro, mas aguentou e está aqui conosco, mesmo 2 semanas somente após uma cirurgia. Então, isso aí, se eu pudesse, eu dizia o nome de todos vocês, mas a gente não tem tempo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu não tenho palavras para agradecer a dedicação de todos vocês. Muito obrigado. Bom, o nosso trabalho no Broward Spirit Society, ele é feito 2 vezes por semana. Segunda-feira, às 6h30 da tarde, e na sexta-feira, às 8 da noite. Nós optamos em nos sacrificar, em trabalhar 2 vezes por semana, para ver se isso faria uma diferença. É importante a gente pesquisar. Será que é melhor mesmo trabalhar 2 vezes por semana? Ou 1 vez? Ou 3 vezes? Então, como já existem grupos no Brasil que trabalham 1 vez por semana, a gente disse assim, não, nós vamos trabalhar, então, 2 vezes por semana. E o nosso caso, o nosso tema da noite, do dia de hoje, é a pressão arterial. Vou apresentar para vocês um caso, porque a pressão arterial, ela é considerada como uma doença muito traiçoeira, porque uma pessoa pode vir a morrer, a ter um ataque cardíaco ou ter um AVC, e não saber. Então, ela pode agir silenciosamente. Por isso, ela é extremamente perigosa. Eu não vou falar muito hoje, tentar explicar muito a pressão arterial, até porque a gente nem tem muito tempo. Então, eu trouxe apenas algumas considerações. Primeiro é que as causas que provocam a pressão alta, a hipertensão, são muitas e variadas. Na maioria dos casos, a causa é desconhecida ou não está bem definida. Entre as causas conhecidas estão as doenças dos rins, das glândulas endócrinas, do sistema nervoso e o abuso de certos medicamentos e também a gravidez. A hipertensão é uma doença democrática que acomete crianças, adultos e idosos, homens e mulheres de todas as classes sociais e condições financeiras. Popularmente conhecida como pressão alta, está relacionada com a força que o sangue faz contra as paredes das artérias para conseguir circular por todo o corpo. O estreitamento das artérias aumenta a necessidade de o coração bombear com mais força para impulsionar o sangue e recebê-lo de volta. Como consequência,
a hipertensão, dilata o coração e danifica as artérias. O Dr. Cutler diz que pesquisadores descobriram que de 74,5 milhões de americanos que lutam contra problemas de pressão arterial, 30% apresentam uma espécie de ladrão de saúde, que é resistente à pressão arterial. Ou seja, 22.350 pessoas continuam a ter problemas com a pressão, mesmo que estejam fazendo exercícios físicos, dietas saudáveis e tome 3 ou mais medicamentos prescritos. E esse era o caso do nosso paciente que nós vamos conversar na noite de hoje. Ele é um senhor que, quando começou o tratamento com a gente, ele tinha 64 anos. Esse tratamento iniciou em maio de 2010, exatamente dia 5 de maio de 2010, e ele estava, mesmo tomando medicação, 2 vezes por dia, ainda com a pressão muito alta. Então, ele nos procura para fazer o tratamento do magnetismo. Esse nosso senhor, o nosso paciente, é espírita há muitos anos. E ele ouviu falar do tratamento de magnetismo e nós, então, sabendo do problema que ele estava passando, nós o convidamos para que ele viesse fazer tratamento conosco. Então, como que começou tudo? No primeiro passe que nós aplicamos nesse paciente, foram só dispersivos. Aliás, Sueli, se eu tivesse o seu gráfico, eu teria tido muito menos trabalho de olhar cada ficha há 2 anos atrás para fazer esse estudo. No primeiro passe, nada mudou. Em 3 dias, o paciente relatou que ele continuava o mesmo quadro, nem aumentou, nem diminuiu. E a gente apenas, nesse primeiro passe, nós aplicamos longitudinais, ativantes e calmantes e dispersivos transversais em todos os chakras. No segundo passe, o passista percebeu uma desarmonia no esplênico. E ele usou as seguintes técnicas. Ele usou dispersivos gerais, dispersivos no esplênico, transversais, e ele fez uma imposição ativante no esplênico, seguido de dispersivos. Daí o nosso paciente volta na próxima semana e relata o seguinte: passei bem, minha pressão alta é assintomática, a pressão continua alta. Aumentou um pouco em relação à semana passada. Chegou a 19,1, né? É isso? Na máxima. Passei, embaixo ali, passei a tomar o remédio de manhã e à noite, devido ter subido a 191. Vamos observar as próximas. Então, quando nós aplicamos uma imposição no esplênico, porque o passista sentiu uma carência no esplênico, ele então aplicou uma imposição no esplênico e a pressão do nosso paciente subiu. Okay. No terceiro passe, isso foram vários passistas que atenderam esse paciente. O tato magnético indicou o cardíaco. Esse paciente, então, fez dispersivos gerais, dispersivos no cardíaco e uma pequena imposição calmante no cardíaco, seguido de dispersivos. Aí vem o depoimento do nosso paciente. Voltei a tomar o remédio só uma vez por dia, de sexta para hoje. A pressão abaixou um pouco, ficando entre 159 por 160 por 89.
Sinto-me bem, conforme explanado outra vez. Porque ele tinha dito que a pressão alta dele não tem sintoma, ou seja, a pressão pode subir e ele não sente absolutamente nada, enquanto outras pessoas conseguem sentir dor de cabeça, enjoo, vômito. Aí, embaixo, nosso paciente fez uma observação. Ele disse assim, ó, estou cada vez mais confiante, embora sabendo que não existe cura para a pressão alta. A confiança é que abaixe mais um pouco e eu não tenha que duplicar o medicamento. Essa era a expectativa do nosso paciente. Daí eu gostaria de fazer uma colocação, que é a seguinte. Está bem claro aí que o paciente, ele estava confiante no tratamento, e ele achava que o tratamento que pudesse abaixar um pouco para ele não tomar remédio 2 vezes. Não está claro isso? Mas também está claro que ele não acreditava na cura. Não está? Porque ele disse assim, ó, embora sabendo que não exista a cura para a pressão alta. Daí a gente entra naquela questão que muita gente coloca, que pega toda a responsabilidade do passista e coloca no paciente, porque ele é que não tem fé. Por isso é que o tratamento não dá certo. Mas nós nos esquecemos que na Gênese, quando Kardec explica a cura da mulher que tinha hemorragia, ele faz a seguinte colocação, que na corrente fluídica existem 2 bombas, né? A bomba calcante e a bomba expirante. Algumas vezes é necessário as ações das 2, doutras basta apenas uma só. Isso confirma o que os magnetizadores do passado faziam, porque eles colocaram uma pessoa na sua cadeira que não acreditava no magnetismo, que não acreditava em absolutamente, muito pelo contrário, a postura que eles tinham era uma postura de que tudo que vocês estão fazendo aí é bobagem, inclusive a de Deleuza, a primeira vez que ele esteve com o Mesmer. E o que aconteceu? Eles eram curados. Então, nós temos, sim, Kardec depois coloca nisso, que em alguns casos, e se o paciente confia, se o paciente acredita, se o paciente tem fé, maravilhoso. Maravilhoso. Mas isso a gente não pode taxar que só se o paciente tiver fé é que vai haver uma cura do nosso paciente. É importante? Entendam isso, eu não estou falando que não é importante, tá, gente? É extremamente importante a postura, a fé do paciente, mas se ele não tiver, não nos impede de curá-lo. E nós vamos ver hoje o nosso caso do nosso paciente, que ele não acreditava na cura. No 5º passe, isso foi muito interessante. Houve o tato magnético e foi novamente constatado uma carência no esplênico. Daí, o que o passista fez? Um TDM3, que nós do nosso grupo chamamos de DEPRE-3. Importante notar que esse magnetizador que identificou o esplênico e que fez o TDM3 é um passista, é um magnetizador muito experiente. Se ele aplicou o TDM, foi porque ele sentiu que o esplênico estivesse assimilando bem aquelas energias. Daí o que aconteceu? Foi você, viu, Alexandre? Olha o depoimento do nosso paciente. A pressão desde segunda-feira subiu novamente,
ficando entre 16, 17 e 18 por 8/9. Voltei a tomar o remédio 2 vezes por dia. Ontem à noite baixou um pouco, de 13,5 por 8,1. Então, não tomei o remédio da segunda vez, mas hoje ela já foi por 16/9. Então, nós vimos que o passista, com todo amor, com todo carinho, com toda a influência espiritual, aplicou uma imposição no esplênico, porque o TDM ele faz imposições ou de impacto ou circulares no esplênico. E a pressão do paciente subiu. Mais um depoimento do nosso paciente. A pressão está entre 15, 150, 117, tendo havido 2 ou 3 picos de 180, 190. A mínima está entre 80 e 90, tendo nos piques chegando a 110 e 111. Isso foram alguns depoimentos que o paciente nos deu, que eu quis colocar, mas que as técnicas que foram usadas foram dispersivos gerais, foram dispersivos no cardíaco, foram imposição no laríngeo, que não necessariamente fazia grande diferença no quadro do paciente. Por isso que eu não trouxe exatamente as técnicas usadas. Mas o que fazia a diferença e fez e que a gente notava uma reação era uma imposição no esplênico. Aqui, nossa, meu marido falou que tinha consertado essa apresentação para mim. Você não virou, não? Ok. Deixei na mão dele aí, ó. Como é que eu vou ler isso aqui? Como ele estava aqui, ele relata aqui que a pressão... a pressão... Olha, obrigado, gente. A pressão está bem alta. De 160, 170, até quase 95%. Eu decidi aumentar o medicamento, a dosagem do medicamento, de 50 por 75 miligramas por dia. Porque eu estou com medo de ter um AVC ou um ataque do coração. Eu vou ver o médico de novo. Quer dizer, esse paciente já estava dizendo assim, meu Deus, esse magnetismo aí não está funcionando nada. Talvez eu tenha que mudar a medicação, né? Mas, por tudo, eu continuo me sentindo muito bem, tadinho. Ele quis elogiar ali, a vontade dele era dizer, nossa, mas vocês não estão fazendo absolutamente nada por mim. Esse depoimento, desculpa a sequência, esse depoimento veio também depois de uma pequena imposição no esplênico, só que não foi o 3, o passista aplicou o TDM2 3 dias antes desse depoimento aí. No dia 28 de junho de 2010, que aliás é aniversário da minha mãe, nós fizemos um tato magnético e nós então sentimos o básico e o cardíaco. O que nós usamos? Dispersivos longitudinais, dispersivos transversais, claro, no cardíaco e dispersivos transversais no básico. Bastante dispersivo no básico. O nosso paciente retorna e faz a seguinte colocação. A pressão baixou de 180 para 160, chegando a 158 2 vezes. A mínima também abaixou por 92 e 95. E nós dissemos, como Jacó diz, né? Yes! Talvez seja aí o caminho. Continuamos aplicando, então, a mesma técnica. Os dispersivos no cardíaco. E o paciente nos deu, no básico. E o paciente nos deu o seguinte relato.
A pressão abaixou sensivelmente. Houve um momento que chegou a 135/75, mas tem se mantido entre 145 a 150/78/82. Isso em 2 passes. 2 passes. Incluindo na nossa técnica o básico. Esse paciente, ele gosta de relatar e ele relata muito bem o que ele sente na hora do passe. E eu trouxe, então, uma pequena colocação que eu achei muito interessante, que eu acho que faz muito sentido. Ele diz o seguinte, só vou colocar ali, ó. A trabalhar embaixo, nas costas, que isso a gente estava trabalhando o básico. Sentir toda a musculatura do chakra básico ficar relaxada. Como sentimos quando estamos com um sapato apertado e vamos soltando os cadastros. Ou seja, o paciente relatou que quando nós estávamos dispersando o básico, ele sentia como se ele estivesse se livrando de um sapato que estivesse extremamente apertado no pé. Isso é interessante de nós mencionarmos, porque eu achei muito interessante essa colocação. No próximo passe que nós aplicamos, o paciente diz o seguinte: a pressão abaixou, tendo, na manhã de terça-feira, ficando em 137/81, exclamação, exclamação, exclamação. Teve um pique ontem à noite de 179/100, mas, no geral, abaixou mais ou menos 150,155. Quando nós lemos essa ficha do nosso paciente, nós observamos que, mesmo fazendo os dispersivos no básico, a gente tinha dado ali uma pequena imposição no esplênico. Bem pequena mesmo. Foi aí que nós decidimos o seguinte: vamos passar para esse paciente e tratá-lo com o DPRE-1, TDM-1, mais o dispersivo nos básicos. Nós optamos por esse tratamento para evitar, no princípio, lembre que foram pouquíssimos passos, que nós demos apenas 3 ali, evitasse que qualquer tipo de imposição, o passista pegando ali, sentisse o esplênico, desse uma imposição no esplênico que pudesse alterar um pouco a pressão arterial. Então, por questão de pesquisa, onde nós pedimos que todos os passistas fizessem a mesma coisa, nós optamos em dar o tratamento do TDM-1 seguido de dispersivos no básico. Aí, na outra semana, não na outra semana, 3 dias depois, o passista disse: como você passou a semana? Ótimo. A pressão tem se mantido entre 135/138/75/80. Parabéns para todos vocês. Depois ele fez o seguinte relato em uma das fichas, eu só trouxe um pedacinho. Após tomar o remédio da pressão, caiu por 120/75. Nunca, em 5 anos, a pressão abaixou assim, mesmo após o remédio. Tem se mantido entre 130 e 135/75/80. Ótimo, pois a semana não foi muito propícia à calma. Parabéns a todos vocês. Essa semana, esse paciente tinha passado por um problema muito grave, um problema familiar. E, geralmente, quem tem problema de pressão arterial, quando acontece algo, a pressão tende a subir. Mas, nesse paciente, não foi o caso. Por isso que ele disse: parabéns a todos vocês.
Seguindo o tratamento, mais alguns depoimentos, ele diz assim: passei ótimo, a pressão ontem à noite estava 124/75. Tem se mantido assim, exceto raríssimas vezes. Esse paciente mede a pressão sempre, por ele ter problemas, de manhã à noite. Daí o que nós fizemos? Bom, o paciente está... Claro que foram alguns passos, eu não trouxe todos os depoimentos, mas o nosso grupo, conversando, a gente pensou assim, bom, já que ele está reagindo tão bem, vamos passar então e começar passar ele para a próxima fase do tratamento de depressão e passá-lo para o nível 2. Então, nós começamos a usar o nível 2, pequenas imposições no cardíaco, fazendo toda a técnica do DEPRE 2, com os expressivos no básico. Daí o relato do paciente. Senti-me ótimo durante o passe. Agora, não, embaixo. Passei ótimo, a pressão um dia chegou a 115/71. Anteontem chegou a 10/64. 101/64. Incrível. Parabéns para vocês. Esse paciente, quando ele começou a melhorar, ele colocava assim, eu não trouxe todo, incrível, inacreditável, porque ele realmente não acreditava. E ele narrava com os pontos ali, se vocês puderem, as exclamações, quando ele dizia incrível, porque ele realmente estava surpreso com os resultados. Mas daí a pressão começou a baixar demais, né? Aí, o paciente, na outra semana, fez a seguinte colocação. A dosagem inicial, voltei a tomar a dosagem inicial. Tinha dobrado, lembra que ele dobrou? Tinha dobrado a dosagem antes do começo do tratamento magnético. E depois ele tomou ainda mais. Há mais ou menos 2 semanas e meia atrás, voltei à dosagem do começo do tratamento, quando a pressão estava 170, 118, 190, chegando um dia a 210. Sendo em mínima 100... Nossa, eu vou pegar a Silvinha ali, porque está mais... Deixa eu ver aqui, que eu não estou conseguindo enxergar, faz a luz. Quando a pressão estava... Ele voltou a tomar, sendo a mínima 100, 111, 120. Com isso, com essa diminuição da dosagem da medicação, não notei um aumento significativo na pressão. Ficou 125/75, tendo algumas vezes subido para 135/78. A mínima manteve-se baixo, mais ou menos entre 79. Então, o que o paciente fez? Quando ele começou a perceber que a pressão estava caindo demais, né? E nós não somos médicos, nós não podemos dizer ao paciente, olha, agora você vai lá e corta o seu remédio um pouco, mas ele próprio chegou à conclusão que a pressão já estava começando a ficar baixa demais, que ele não precisava do remédio mais. Não daquela dosagem, ele continuou tomando a dosagem inicial. Nós continuamos com a mesma técnica. Ele diz, passei bem a semana, mesmo diminuindo por metade o remédio, a pressão manteve-se baixa. Ele tinha anotado todos os valores, mas se esqueceu de trazer. Ontem à noite, antes do remédio, que ele já tinha diminuído, estava 126/75, antes do remédio. Na quarta-feira, chegou a 145/76, mas eu medi essa pressão antes de descansar um pouco, porque faz diferença. Se você chega agitado e mede a sua pressão, ela é um pouquinho diferente de quando você mede a pressão calmo, sentado, relaxado. Não é isso, Desi? Então tá. Mas o importante é que a mínima não passou de 76. Parabéns mais uma vez.
para vocês. Aí ele quis nos comprar um aparelho de pressão e dava de presente para o nosso grupo. E ele narra isso aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para você. Passamos, então, o paciente para o nível 3 da depressão, do TDM. Muitas imposições circulares, muitas imposições de impacto no esplênico, seguido de despessivos. E daí, de despessivos no básico. Então, nós vemos aí a imagem dos despessivos no básico. Lembrando que, quando nós começamos a trabalhar os despessivos no básico, a gente começou a fazer mais ou menos entre 2 a 3 minutos, não foi isso, Marco? De 3 minutos de dispersivos transversais, tanto o ativante como o calmante no básico. Não era assim, ó, rapidinho, como às vezes a gente acha que deve ser, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não. Eram gastados ali mais ou menos 3 minutos de dispersivos no básico. E o nosso paciente continuou reagindo bem, com a pressão estável. Ele dizia para a gente que eu nunca tive essa pressão, mesmo antes de ter problemas arteriais, eu nunca tive uma pressão 12/8, que é uma pressão de menino. E mesmo usando essa técnica, a pressão dele continuou estabilizada. Esse nosso paciente, que é um senhor, hoje em dia, ele toma 9 miligramas apenas de remédio para pressão arterial, que é uma dosagem mínima para manutenção, mas ele já foi autorizado ao médico de tirar o medicamento da pressão. O médico disse a ele, na última vez que ele foi, que o médico mediu a pressão no consultório, ele fez a pergunta, o médico disse, bom, se você mede, você está muito bem, sua pressão está muito bem, você pode, então, deixar a medicação, coisa que a ele ainda não deixou, mas ele está tomando apenas 9 miligramas. O outro caso que nós tivemos foi de uma pessoa com pressão alta relacionado à diabetes. Ele era diabético e tinha pressão arterial. Nós notamos a mesma história, então por isso não dá tempo de eu trazer todos os depoimentos dele, mas esse paciente já não faz tratamento com a gente mais e já não toma a medicação da pressão arterial. 0. Ele não toma absolutamente nada. E a pressão continua uma pressão considerada normal, abaixo de 140. Então, esses foram os resultados que nós tivemos usando essa técnica para a pressão arterial. Já chegaram outros casos também, e a gente usa isso. Começa na fase do DPRE-1, com dispersivo no básico, e vai levando o paciente até o TDM-3 com dispersivos no básico, e até então, todos os nossos pacientes têm tido uma melhora muito grande na pressão arterial. Ótimo. Aí eu tinha que explicar o porquê. Aí complica, né? Aí o Jacó falou, ótimo, você não pode chegar lá e simplesmente dizer, você tem que dizer o porquê. Então, nós começamos a fazer uma pesquisa e observar o seguinte, uma estreita conexão entre o esplênico e o básico. Como que pode uma imposição no esplênico fazer a pressão arterial subir? Primeira coisa que nós pensamos. Porque quando nós fizemos o tato e nós sentimos o básico, nós chegamos à conclusão de que o básico era o responsável pela pressão arterial e não o esplênico. Mas por que uma imposição no esplênico alteraria o básico?
Aí vocês vão dizer assim, Ionara, isso aí é muito simples. Quando um chakra está congestionado e o esplênico estava congestionado, então você fazia uma imposição, congestionaria outros chakras. Ok, mas por que uma imposição no laríngeo não fazia a mesma coisa? Por que uma imposição no cardíaco não causava a mesma coisa? Então, tinha algo ali, e essa conexão do esplênico com o básico que eu não conseguia entender muito bem. Aí o Adilson trouxe ontem, eu falei com ele, poxa, você fez o meu estudo, hein? Quando ele trouxe exatamente essa, através de uma sonâmbula, através da mediunidade, quando ela dizia que o esplênico tem uma conexão muito forte com o básico. Mas olha, interessante. Quando aquele passista experiente, o Alexandre, aplicou o TDM, ele sentiu carência, sim, porque todo o esplênico estava assimilando bem as energias. Então não era a questão de um congestionamento no esplênico que afetava, porque mesmo o esplênico sem o congestionamento, ele estava alterando a pressão arterial. Então nós chegamos à conclusão que o esplênico e o básico é como se o esplênico estivesse nutrindo o básico. Isso aqui é uma hipótese, tá, Jacó? Não joga sapato em mim, não. Eu vou dizer uma hipótese. Nem o Adilson. Vou dizer uma hipótese. Isso é coisa minha, tá? Nada confirmado. Hipótese. E eu vou pedir para que vocês confirmem isso. E vejam depois, no próximo encontro, quem sabe a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu, Ionara, acho que o esplênico ele tem uma função muito especial. Além de tudo que ele tem uma função de nutrir os chakras inferiores. É como se ele fosse o pai dos chakras inferiores. Por que eu cheguei à conclusão? Porque também ele, quando nós fazemos o tato num paciente, é tão comum, pelo menos no nosso grupo, não sei se isso é comum para vocês, doenças assim que não tem nada a ver, o esplênico. Mas o esplênico, de novo, porque a gente sabe que o esplênico, ele está envolvido nos casos da depressão. Daí o paciente sente, mas não necessariamente o paciente tem a depressão, mas você vai fazer o tato, e o esplênico indica, e o esplênico indica, e o esplênico, e o esplênico. Eu falei, uai. Então, isso me ajudou a chegar a essa conclusão, de que também, né, esse chakra esplênico, ele tem a função de nutrir os outros chakras. É como se, por exemplo, fosse um pai que tivesse os filhos, que são os outros chakras, e todas as vezes que os filhos estivessem precisando de ajuda, ele dissesse assim, ó, eu. E que você dando essa ajuda para o esplênico, ele automaticamente manda essa energia para o chakra necessitado, o chakra inferior. Eu não sei dos superiores, tá? Essa é uma teoria, de novo, não uma teoria, uma hipótese. Por isso é que quando o básico estava congestionado, o básico estava carente, o passista sentiu o esplênico. Porque em vários tatos foram sentido o esplênico. Você fazia uma imposição, o que ele fazia? Ele direcionava essa energia ao básico. Como lá existia uma congestão, ficou ainda mais congestionado. Então, o que a gente pode tentar levar disso tudo? O que a gente pode tentar testar? Que talvez uma imposição, por exemplo, se uma pessoa está com problema no gástrico, se o chakra for o gástrico, nós observarmos
que se nós fizermos uma imposição direta ao esplênico, se nós não consertarmos os chakras gástrico primeiro, se isso não vai piorar o quadro do paciente. É uma hipótese que eu queria discutir com vocês. Deu para entender? Ok, repete? Ok. Se o esplênico tem uma função de nutrir os chakras inferiores, né? Nós estamos falando do gástrico, nós estamos falando do genésio, nós estamos falando do básico. Se ele tem essa função de nutrir esses chakras, se uma pessoa, por exemplo, tem um problema no gástrico, uma congestão no chakra gástrico, se essa pessoa fizer e vir a trabalhar o esplênico com imposição, se esse gástrico não vai piorar. E que o certo poderia ser nós trabalharmos diretamente o gástrico, fazendo o congestionamento do gástrico, fazendo a imposição no gástrico, mas que no final nós abastecêssemos o esplênico, com a intenção de que esse esplênico nutrisse o chakra inferior. É uma ajuda a mais à circulação energética. Essa é a hipótese, né, e que eu acho que faz um pouco de sentido, não sei. Mas se nós descobrirmos que o esplênico realmente tem essa função, nós poderíamos, independentemente do tratamento, ao final do passe, fazer uma pequena imposição no esplênico, sabendo que o chakra relacionado à doença já está um pouco melhor. E daí o esplênico ajudaria esse chakra nutrindo essas energias, e levando essas energias direto para lá. Tá bom? Mas não é só isso, já que eu estou ali, mas não é só isso. Aí já vai eu. Ok. Aí estava tudo simples. Qual era a explicação que eu tinha? O básico e o esplênico, que está diretamente ligado aos rins. Então, a pressão arterial, nós sabemos que os rins têm um grande papel na pressão arterial. Então, trabalhando o básico, trabalhando o esplênico, isso recompõe os rins e a pressão arterial estaria corrigida. Essa era a primeira base, a primeira opinião que eu tive. Mas daí, 2 meses atrás, eu disse o seguinte, eu pensei comigo, gente, esse básico relacionado à pressão arterial, não é possível que ninguém no mundo sabe disso. Não é possível. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa na internet de todas essas filosofias orientais que estudam chakras, buscando alguma resposta, buscando para ver o que se fala em relação à pressão arterial e o chakra básico. Daí, quem procura, acha. Existe uma filosofia oriental que ela diz o seguinte, segura aí, hein, Jacó, que existe um chakra um pouco acima do básico, na direção do umbigo, porém atrás, ou seja, ele é um pouco acima do básico. O nome desse chakra é Low Man. Não tem nem nome em português, é um nome oriental. Esse chakra, essa ciência oriental diz que ele é responsável pela pressão arterial. Eu disse, nossa, que coincidência. Está ali tão pertinho. Daí eu comecei a pensar o seguinte, nós trabalhamos na cadeira. Então quer dizer que nós estamos passando a mão ali, estamos achando que é o chakra básico, mas quem sabe? É esse chakra que os orientais dizem que controla a pressão arterial. Quem sabe, quando nós estávamos trabalhando os dispersivos, por nós estarmos sentados atrás de uma cadeira, a gente estivesse ativando também esse chakra.
Só que existe um problema. Isso não é novidade nenhuma? Não, porque nós sabemos que tem milhares de chakras. Porém, esse chakra, ele é considerado como o chakra principal e não secundário. Essa é a diferença. Sabe por quê? Porque esse chakra controla a pressão arterial. E esse, segundo essa teoria oriental, ele também controla os rins. Ele tem uma ligação direta com os rins. É ele que sustenta os rins. Eu achei muita coincidência, não foi não, gente? Hã? Esse chakra? Pranic Healing, que chama. Então, esse chakra, esse Lomen, aí vai, Adilson, escuta isso. Ele é responsável pela pressão arterial, sabe por quê? Porque a bomba de injeção fluídica é feita por ele, não pelo básico. Então, é ele que manda, ele que dá um impulso para a energia de baixo para cima. Não tirando jamais aqui a importância, obviamente, do básico, porque o básico, ele até controla a qualidade fluídica, ele tem um papel muito importante, eu não estou desmerecendo o básico, ele é extremamente importante. E eu comecei, quando eu vi isso, eu comecei a pegar minhas fichas todas, não tinha, viu, Sueli, o seu gráfico, e comecei a pesquisar. Falei, será que alguém, algum paciente, algum passista notou alguma coisa nisso? Aí eu comecei a perceber que teve alguns passistas que disseram o seguinte: existe uma congestão entre o básico e o humeral. Então, essa congestão poderia ser, essa hipótese, tá? Tá, já com a hipótese. Poderia ser esse chakra, que eles vinham sentindo e eles anotavam aquilo como um congestionamento, quando, na verdade, eles estavam sentindo esse chakra. Então, isso tudo aconteceu 2 meses antes do evento. Então, eu falei assim, ok, então eu vou pesquisar, eu vou dar uma olhada, eu vou checar o tato. E eu realmente peguei algumas pacientes, uma pessoa que é do nosso grupo, que ela não é paciente, mas ela tem pressão alta, colocava ela na cadeira, senta aí, deixa eu ver. Aí vinha e comecei a observar que você sente o básico, sim, como uma pessoa tem problema na pressão arterial, mas você também sente muito um ponto acima do chakra. Isso sou eu, acima do básico. Isso sou eu, tá, gente? Então, é uma coisa que eu gostaria de dividir com vocês para que a gente pudesse pesquisar esse chakra e a gente pudesse realmente ver se ele tem uma ligação muito forte com os rins, que é o que dizem. Nós podemos beneficiar muitos pacientes com problemas renais através desses chakras. Lembrando sempre que nós não necessariamente trabalhamos o básico com nenhum tipo de imposição para baixar a pressão arterial, mas nós trabalhamos com dispersivos, mas isso não impede de que nós trabalhemos com uma pequena imposição seguida de dispersivos, porque depois, mais tarde, nós testamos isso no nosso paciente e ele também reagiu bem. Ou seja, depois que foi desfeito aquele bloqueio no básico, o básico recebia, sim, um pouco, poderia receber, sim, um pouco de imposições. E
eu gostaria de dizer isso até para Sabrina, diante da apresentação dela, que não tem nada confirmado também, Sabrina, mas nós temos notado no nosso grupo que algumas crianças, que as crianças hiperativas que nós temos, existe também um congestionamento no básico. E que não necessariamente a gente poderia tratar com imposições de princípio, mas, de repente, desbloqueando os chakras básicos. Todas elas, eu não sei ainda como tratar, mas todas elas, os passistas vêm notando. Cheque básico em criança hiperativa e todos os básicos, todo passista que chegou e disse, Ionara, tem algo ali de errado. Mas isso não nesse chakra Lomene, sim no chakra básico. Então, como eu trataria se eu tivesse a certeza da existência desse chakra, que não é um chakra secundário, e sim um chakra importante, que tem a mesma importância dos outros chakras. Em inglês a gente diz um major chakra. Como eu dizia isso em português? Principais, né? Eu trabalharia o esplênico, eu trabalharia esse chakra e eu trabalharia o básico. Começando o esplênico com dispersivos e depois, quem sabe, o que aconteceu, como eu não fiz muita imposição no básico, quem sabe a imposição que foi feita no DEPRE 2 e 3 foram exatamente ligadas e foram enviadas para o básico, para fazer a correção, hipótese também. Então, esse era o estudo, esse era o trabalho que eu gostaria, que eu preparei para trazer para vocês na noite de hoje. Eu gostaria de fazer apenas uma colocação de que eu não sei aonde vai ser ainda o próximo encontro. Com certeza eu estarei lá, usando a física quântica, né, Adilson? Com certeza eu estarei lá. Eu gostaria de dizer para vocês o tanto de dificuldades que nós tivemos de trazer esse encontro para cá. Tudo aconteceu para que a gente não realizasse esse encontro. Nós só realizamos mesmo porque a gente tinha prometido e tinha dado a nossa palavra, todo o grupo da organização, para Jacó. Desde problemas internos, como críticas de outras casas, como propagandas que foram feitas contra, independente, foi muito difícil trazer esse encontro para cá. Nós vimos agora relatos do pessoal, Andréa me dizendo que João, toda reunião, João fazia uma prece e uma vibração para o nosso grupo aqui, para realizar o quinto encontro. O pessoal do Adilson, a mesma coisa. Ionara, nós estamos orando por vocês aí. Parece que eles já sabiam que ia ser muito difícil. E realmente foi muito difícil. Eu acho que a espiritualidade menor, ela não queria que isso acontecesse, né? Óbvio. E o Adilson disse, quando eu fiz em Aracaju foi a mesma coisa, nós tivemos muitos problemas. Ana me disse, foi muito difícil. Mas você disse assim, que bobagem, Ana, é só um encontro. Não é só um encontro. Isso aqui não é só um encontro. Isso aqui simboliza a nossa união. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos nos unindo, nós estamos dando as mãos uns aos outros, para que a gente possa, com certeza, levar o magnetismo junto ao espiritismo novamente. Imagine se todas as casas espíritas do mundo exercessem o magnetismo. Quantos problemas de obsessões, de problemas físicos seriam aliviados, seriam curados.
Então, meus irmãos, o que nós estamos fazendo, nós estamos sendo verdadeiros pioneiros nessa área. E eu gostaria de dizer, meu muito obrigado por vocês, e que, independente de qualquer problema, valeu a pena. Valeu a pena estar aqui com vocês, valeu a pena escutar histórias, ouvir pesquisas. Isso tudo nos fortalece, isso tudo nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Que possamos realmente abençoar o magnetismo à luz do Espiritismo. Vamos fazer a nossa parte com isso. Vamos fazer disso uma meta da nossa vida, não só a de Jacó de Mello. 3 dias antes do evento, vocês podem me chamar de audaciosa, não tem problema, foi muita audácia. Mas eu pedi aos mentores espirituais, eu pedi aos amigos magnetizadores do passado que estão junto conosco, e eu pedi a Jesus Cristo que tivesse presente no nosso evento. Eu falei, eu faço tudo, não tem problema, nossa equipe faz tudo. Mas vocês me dão só um presente. Vocês estejam lá no nosso encontro. Daí eu vejo um monte de gente dizer, nossa, que energia boa. Nossa, como está leve a energia desse ambiente. Aí você diz, Ionara, mas se você não pedisse, eles não estariam aqui? Não, eles estariam. Mas quando a gente faz uma prece do coração sentida, existe ali também uma ação magnética. Então, que o Jacó, pediste e obtereis. Então, eu pedi com muita audácia a presença até do nosso querido Mestre Jesus. Eu sei que ele está muito ocupado. Mas eu sei que muitos de nós espíritas achamos que Jesus está no outro plano. O meu Jesus não, o meu Jesus está próximo de nós. E quando a gente chama, ele vem. Eu acredito nisso. E na noite, 3 dias antes, eu pedi a ele, esteja conosco. Todos vocês, magnetizadores, e o nosso Mestre Jesus nos deu o presente da tua presença no nosso encontro. E eu acho que eles vieram. Muito obrigado. Obrigado, gente, pelos aplausos. Muito obrigado. Era uma gracinha, né, gente? Todo respeito ao Luiz, que é o marido dela, ela é nossa. Não é? Bom, enfim, chegou o grande momento. A hora do almoço. Então, 1h30 depois, por favor, esteja de volta, tá bom? Para a gente continuar nosso trabalho. Jesus nos abençoe.